Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva, um canal 100% ateísta, um canal direcionado exatamente aos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e aqueles que de alguma forma querem se libertar desse sistema religioso perverso ou não cair na armadilha deles, na armadilha desses líderes religiosos, desta quadrilha religiosa que há séculos mantém a humanidade presa aos seus grilhões, escravizada, da pior forma possível, que é a escravidão mental, né? Uma escravidão onde você se submete a ser o servo. Este é o sistema religioso que, dentre bilhões de deuses, milhões de religiões, milhões de livros sagrados, jamais apresentou-se este tal Deus para toda a humanidade para provar que existe, né? Na realidade, cada um que cria o seu, e é assim que funciona o sistema religioso. Apenas um sistema criado pela extrema-direita para manipular a grande massa, a mão de obra, né? Ali onde usa você como servo, escravo de um ser imaginário que eles criaram para fazer você trabalhar e dar o seu suor, e em troca ele lhe promete ilusão e você fica conformado com isso, né? Você se conforma na realidade, né? Porque tem a esperança de uma vida após a morte, né? Algo que jamais foi provado e que jamais será, pois não existe nada após a morte. Então, pessoal, venho aqui mais um vídeo, né? Este vídeo de hoje eu vou mostrar um argumento usado aí pelos líderes religiosos quando querem ludibriar as pessoas, né? No que diz respeito, geralmente quando a pessoa contesta, né, a existência dos seres imaginários, né, que são os deuses e o Cristo, principalmente do cristianismo, né? Estamos no Brasil, país altamente cristão, agora se tornando uma teocracia, diante de um governo que tem um Deus acima de todos, vírgula, menos nós, ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores, que estamos fora dessa ilusão religiosa, dessa farsa, dessa mentira, desse sistema aprisionador. E nós estamos aqui exatamente na internet, não só eu, vários canais canais muito bons, de ateus muito mais, né, que tem muito mais conhecimento do que eu, e eu estou sempre aprendendo cada dia mais para nunca cair nesse sistema, e estou tentando ajudar as pessoas, como talvez você, né, que seja um religioso que entrou aqui por acaso no canal, né, antes de criticar, procure verificar se as informações que nós passamos, não só o meu canal, repito, mas vários outros canais, vá dentro da sua Bíblia, estude a sua Bíblia, procure a origem dela, como ela foi formada, quem criou o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e aí você vai se aprofundando na história, voltando lá nos primórdios da humanidade, e aí vai descobrir que bilhões de deuses existem, milhões de livros sagrados, milhões de religiões, não à toa. A grande maioria por homenagem ao Deus Sol, quando nos primórdios da humanidade era adorado, pois fecundava a terra, né, trazendo de volta a vida, né? Todos os deuses são solares, né? E aí o sistema religioso perverso que é, se aproveitando da fragilidade da humanidade, né? O medo da morte e também do sofrimento, né? Você imagina que o povo hebreu, por exemplo, vivia no deserto, pairando ali, né? Comendo poeira no deserto. Sabia sequer escrita, sabe? Eram como nômades, peregrinos ali no deserto, ao sol, a pino, sem remédios, sem tecnologia, sem um Deus que realmente existisse e trouxesse para eles conhecimento, né? Então ali eles, quando aprendem a escrita, com inveja dos outros povos, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, que já tinham seus próprios deuses, criaram seus deuses apenas, como falei, Deus solar, para se manter lá em cima do topo, lá os líderes, os faraós, os imperadores, os reis, e ali, ao lado dele, o sacerdote, para controlar a grande massa, né? A grande massa que fica na base da pirâmide, pois lá em cima está o Senhor, que é o líder político, né? E ao lado dele, o sistema religioso para alimentar a população com ilusões e manter ela quieta, calada, controlada. E dessa forma foi que foi feito o Cristo. Para você que não sabe, cristão, o seu Cristo foi forjado para conter a revolta lá na Guerra Judaica, quando os judeus explorados pelo Império Romano
diante de tantos impostos, né? A população ali faminta, né? Massacrada, né? Sobre pestes, doenças. E o Deus bíblico, curiosidade, né? Mesmo eles tendo criado um Deus, esse Deus nunca deu nada disso a eles. Remédio, tecnologia, energia elétrica, nada disso Deus. Apenas nada disso deu, né? Esse Deus deles. Apenas mandava pragas, que era justamente as coisas que eles não tinham explicação, diziam que eram os deuses que estavam mandando, caso não obedecessem às ordens dos líderes. Pois você pode perceber que só os líderes era quem conversava com esses deuses. Deus algum se apresentou para toda a humanidade, concorda comigo? Jamais chegou um Deus e disse, olha, sou eu Deus para todos. Se você sair daqui do Brasil, for para a Índia, por exemplo, só na religião hinduísta, no hinduísmo, tem mais de 330 mil deuses. Ou seja, homens criam deuses. A imagem e semelhança do povo que o criou, da sociedade que o criou. Uma sociedade brutal, por exemplo, deu origem ao Deus brutal, que é o Senhor dos Exércitos, criado pelo povo hebreu. Como falei, vivia no deserto comendo poeira, criaram um Deus para eles para ter justificativa, com inveja de outros povos que eram prósperos, e ali eles invadiam outras terras de outros povos para matar, roubar e destruir, né? Eu gosto de falar sempre que o crente diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Na realidade, era o próprio povo de Deus, que esse Deus, a imagem e semelhança desse povo que o criou, né, dava ordem para invadir outros povos que, supostamente, segundo o livro que esse povo escreveu também, teria criado tudo e todos, pois criou o universo, né? E por aí você vai tirando as conclusões de quão farsa é o sistema religioso. E aí vem os padres, pastores, né, não ao fiel, não à ovelhinha, sabe, que está ali no púlpito ali, alimentada com ilusões, com uma Bíblia toda marcada, que só vai onde o pastor, o padre, diz para onde ir, né? Na Igreja Católica dá um folheto, né? Você já vem pronto o folheto. Me lembro quando eu era pequeno, dá um folheto e ali a pessoa só vai ler aquele folheto ali nos trechos já separados e repete apenas amém. Amém, que não sabe nem o que significa, que na realidade eles acham que quer dizer assim seja. Mas na realidade é uma junção de dois deuses egípcios. Se vocês prestarem atenção, todos os deuses são em homenagem ao sol. Até nas vestes papais e no cajado que o Papa usa, tem um símbolo do sol. Que eles dizem que é o sol da justiça, a luz do mundo, que diz que é o Jesus Cristo. Na realidade, é o sol mesmo. Eles sabem disso desde o começo. A Igreja Católica sabe que o Jesus Cristo jamais existiu. E eu vou mostrar aqui a fraude que é quando os pastores, padres, né, querem debater não com a ovelha, mas com pessoas instruídas, como nós ateus, céticos, agnósticos, que vamos a fundo na história, para libertar vocês que estão presos, vocês, não os livres pensadores, mas ovelha, para que você não fique só naqueles textos marcados, preparados, sabe, mastigados para você engolir. Tá entendendo, crente, cristão? Os canais aqui ateístas só são para ajudar, né? Aí você entra aqui ofendendo, ameaçando e tal e tudo mais, mas eu entendo, sabe? Você foi uma vítima do sistema porque você foi mergulhado nisso quando pequeno numa banheira e condenado a ser cristão. O cristianismo foi forjado lá nos concílios, começou lá no imperador Vespasiano por conta da guerra judaica, e ali se concretiza lá no concílio de Nicéia pelo imperador Constantino, quando o próprio imperador Constantino diz: eu não quero saber em quem vocês acreditam. Deem-me uma Bíblia para eu dizer a eles em quem eles devem acreditar. Isso por conta do Império Romano ter invadido muitas terras que já tinham outros deuses. E ali eles obrigaram esses povos a aceitarem o cristianismo à base da espada, né? Enfiava a lança no pescoço das pessoas e sangrava mesmo, matava, caso não aceitasse o cristianismo. Essa é a história do cristianismo. Uma história de um Deus repleto, com as mãos repletas de sangue, né? É muito estranho, né? Inclusive, o símbolo do cristão é um instrumento de tortura que é a cruz, né? E ali o Constantino cria lá nos concílios de Nicéia, cria o Cristo que jamais existiu, o Plágio de Horus, de Mitra e tantos outros deuses solares, e obriga as pessoas a aceitar, caso contrário, se tornariam pagãos. Ali suas terras, seus bens, templos seriam todos tomados, e hoje você vive debaixo do Império Romano, que é o cristianismo e não sabe, né? Embaixo de uma ilusão. Na realidade, você vive embaixo de uma ilusão. O Cristo jamais existiu. Então, quando os pastores discutem com pessoas que sabem de toda a farsa que é, não só o cristianismo, como o Deus hebreu e todos os outros deuses, como foram criados,
Aí ele se baseia em fraudes. A Bíblia está sempre procurando fraudar, né? Procurar, a Bíblia não, os que escrevem a Bíblia, né? Escreveram a Bíblia, né? Os que compilaram a Bíblia. Né? Lá nos concílios foram dispensados centenas de livros, tornando-se apócrifos, que o povo não deveria saber, né? Por exemplo, o apócrifo de Tomé, que conta a história do mito de Jesus, né? Que eles tinham planejado, onde ali conta que ele fez bonequinho de barro tal qual o pai, passarinhos de barro fez voar, né? Ali ele matou 2 crianças, ali ele se masturbava, ali ele incendiou casa, né? Ali ele falava com as plantas já pequenininho, parece que já usava erva desde pequenininho. Claro que nunca existiu esse personagem, repito. E aí os pastores vêm e se apegam ao historiador Flávio Josefo. Uma fraude, assim como tantas outras. A Igreja Católica, por exemplo, está sempre dizendo, acharam os pregos de Cristo, o manto de Cristo. Aí a ciência vai lá e fraude, a arca, fraude, né? Tudo plágio de mitologias antigas, de seres que jamais existiram. Como é que vão conseguir provar? Já falei, é muito fácil provar que Jesus existe, que a Bíblia é verdadeira, que o Antigo Testamento é verdadeiro. É só fazer um jumento falar hoje, cobra falar, né? Machado voar, né? E tantas outras fantasias que tem, né? Tem sereias na Bíblia, né? Nas antigas, né? Porque eles vão modernizando a Bíblia. Tem unicórnio, né? Não tem dinossauro, mas tem dragão de 7 cabeças, sabe? Tem peixe que engole gente, tal qual um submarino devolve vivo. Tudo isso tem na Bíblia. Fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, principalmente intolerância. É um manual de intolerância. O Antigo Testamento, tal qual o Novo Testamento, que é uma capa que encobre o Antigo, não negou nada disso. O mito de Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, que jamais existiu o mito, né? Não vim para abolir a lei, vim para cumpri-la, né? Então é tudo a mesma coisa, pessoal. É tudo a mesma coisa. O filho do mais novo do Deus hebreu, o Islã, mesma coisa. A mesma coisa. Inclusive, o Maomé era seguidor do Cristo, mas depois viu que poderia se tornar né, dono de uma religião, e ali formou a sua. Racha dentro da própria religião. Assim como acontece no protestantismo, nos evangélicos. Quantas denominações evangélicas tem? Em uma pesquisa em 2010, mais de 40 mil. E se abria 14 mil por ano. Isso em 2010. Faz as contas. Por quê? Porque dá lucro, né? Os pastores fazem as curas milagrosas dentro do templo, dentro da igreja. No entanto, a Bíblia diz, lá em João, aquele que me crê farão coisas ainda maiores das que eu faço. Mas o pastor não larga o osso, não sai de dentro da igreja, não para de enganar os fiéis e vai além no hospital de câncer, no hospital de trauma, né? Levantar aqueles camaradas ali, acidente de moto, com as pernas todas arrebentadas, os ossos tudo quebrado. Cadê o poder do pastor? Não funciona. O poder dele funciona para ele enricar, para comprar jato, para comprar grandes mansões, né? Fazendas, como tem aí, né? Ficarem multimilionários, sabe? E diz que foi Deus que deu. Na realidade foi você que deu, foi o seu suor que deu. Eu venho batendo na tecla de se tributar essas igrejas, né? Assim como a África proibiu que se cobrasse dinheiro lá, né? Vá agora, né? Silas Malacheia, vá lá e é de placebo. Agora você vai ter que tirar dinheiro para dar para as pessoas famintas a qual vocês exploravam. Não é interesse deles, né? Alguns países da África ainda aceitam isso. Então, pessoal, a Bíblia é repleta de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Um gibi, né, da criança crescida, que é o crente. Pessoal, vamos desmentir esse texto de Flávio Josefo? Vamos lá, né? Desmentir aí esses pastores cara de pau, né, que sabem que foi uma fraude, né? Que a igreja vive tentando montar fraude. Prestou atenção a quantidade de Nossa Senhora que tem? Né? Quando a igreja está enfraquecendo, aparece uma. A Nossa Senhora num biscoito, apareceu a Nossa Senhora num vidro, apareceu a Nossa Senhora numa folha, apareceu a Nossa Senhora, não sei quem viu Nossa Senhora, não viu nada, rapaz. Nem Nossa Senhora existe. Olha, é uma fraude. Eu não sei não, só você, meu, para acreditar, viu, crente? Cristão. Católico, no caso, né? Acredita em Nossa Senhora, né? Na verdade, é a constelação de Virgo, a constelação da Virgem, referência aos astros. Jesus e a farsa de Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um historiador que viveu no ano de 37 depois de Cristo
acerca do ano 100 depois de Cristo. Então, foi um historiador que viveu ali do ano 37, nasceu ao ano 37 e faleceu ao ano 100 depois de Cristo, né? Ele era um membro da aristocracia judaica. José, aristocracia judaica, né? Ele era um membro dos grandãos, da alta cúpula da grana dos judeus, né? Joséfo foi feito refém pelo Império Romano na Guerra Judaica no ano de 66 a 70 depois de Cristo. Então ali houve a Revolução dos Judeus, a Guerra Judaica, né? Os que estavam ali contra o Império Romano por conta de impostos, estavam sendo muito extorquidos, né? E ali apareceu-se vários messias, que se diziam messias, né? Brigando contra o Império Romano. E agora o mito Jesus jamais existiu. Eu vou mostrar a vocês na realidade o que é, como ele foi forjado, tá? Então, Flávio José, aqui, diz ter, é o texto que colocaram lá, que implantaram, né? Que ele foi feito refém ali, se aliou ao Império Romano, tá? Se aliou ao Império Romano, é bom que se lembre disso, né? Ele se vendeu ao Império Romano, ficou contra o seu próprio povo, o povo judeu. Na Guerra Judaica que aconteceu ali do ano de 66 ao ano de 70 depois de Cristo. José teria mencionado o mito de Jesus em um de seus livros, chamado Antiguidades, livro 18, capítulo 3, número 3. Página número 3. O texto diz: agora havia durante... Isso aqui é o texto do tal do Flávio José. Vou mostrar que este texto aqui é fraude. É fraude. Vou mostrar aqui o que se tem, o que se estudou sobre isso e a realidade dessa farsa, mais uma farsa da Igreja Católica, querendo, e dos pastores também, né? Querendo provar a existência do Cristo, né? Porque vivem disso, vivem da Bíblia, né? Agora havia durante aqui o texto de Flávio José. Aqui havia durante este tempo Jesus, um homem sábio, que é lícito, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, né? Se é lícito, olha, colocar aí como, assim, dizendo assim, ele nem homem seria um Deus, né? Então não é nem certo chamá-lo de Deus. Isso colocado no texto do Flávio José. Mas vocês vão ver que fraude, que mentira, né? Pois ele era executor de obras maravilhosas. É interessante que não diz quais são as obras. O Flávio José não diz, sabe? Claro que não foi ele que escreveu. Eu vou mostrar a vocês quem foi que escreveu isso. Um professor de tais homens que receberam a verdade com prazer. Receberam a verdade, né? Tá. Ele atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios. Ele era o Cristo, e quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou à cruz aqueles que o amavam, a princípio não o abandonaram, pois ele lhe apareceu vivo novamente no terceiro dia. Assim como os divinos profetas tinham predito estas e inúmeras outras coisas a respeito dele, inúmeras outras coisas, mas não diz quais são essas coisas. Dá licença, pessoal. Então, o Flávio José continua dizendo: assim como os divinos profetas tinham predito estas e inúmeras outras coisas a respeito dele, a tribo dos cristãos, assim chamadas por causa dele, não está extinta até este dia. Bom, vários pontos aqui neste texto de Flávio José. Primeiro, ele não poderia se chamar Jesus, jamais, pois a letra J não existia lá para aquele povo, veio a existir há pouco tempo aqui. Inclusive, se você for em Israel hoje, não se fala com a letra J. Então, seria Iesu, como está nas primeiras Bíblias. Mesmo assim, o tal de Iesu é um deus grego, cuja tradução significa o cavalo salva, ou, em grego, o porco salva, latim ou grego. Agora, veja só que interessante. No ano de 1906, o padre jesuíta Alfred Lois, que nasceu em 1857 na Bélgica e morreu no ano de 1940, buscando provas definitivas da existência de Jesus. O camarada era padre, eu já coloquei até em outro vídeo isso, mas vou mostrar muito mais coisa aqui. Mas vale ressaltar esse padre aqui, porque ele foi a fundo. O camarada era padre, fez teologia, mas não sabia da farsa. Mas quando ele vai a fundo, aí descobre toda a verdade. Então,
buscando provas definitivas da existência de Jesus, incomodado com a descrença, o descrédito, né? A descrença e o descrédito do cristianismo que o cristianismo vinha sofrendo, resolveu pesquisar a fundo a vida de Jesus Cristo. O padre Luiz, visando desfazer as contestações dos ateus e pensadores e provar que Jesus Cristo não seria apenas uma fraude da Igreja Romana, ao pesquisar nos escritos que a Igreja guarda em segredo as 7 chaves, a Igreja Católica, dona Igreja Católica que sabe a farsa toda que é, né? Luiz constatou, horrorizado, que as críticas dos ateus se baseavam em fatos reais, incontestáveis. Luiz descobriu que tais documentos em que a Igreja se apoia são plágios, se apoia para afirmar a existência de Cristo, são plágios de antigas lendas pagãs sobre Tammuz, na Suméria, Tammuz, Nimrod e Semiramis, a Trindade, Horus, no Egito, Horus, Ísis e Osíris, Trindade, também referência ao Sol, Crestus, Dionísio, Mitra e etc. E muitos outros, principalmente Mitra, o Mitra, de onde o cristianismo absorveu muita coisa, pois a região ali a religião mitraica era muito usada, tinha muitos seguidores, e dali o cristianismo não podia matar todas as pessoas, então aqueles que se convertiam ao cristianismo, o cristianismo foi moldando como uma coxa de retalho, pegando um pedacinho de cada religião, e pegou mais do mitraísmo, adotando até a Santa Ceia, aquela ceia mitraica, uma ceia de comer a carne e beber o sangue, canibalismo, e vampiresca, vampiresca. Vamos lá. Os documentos relativos ao governo de Pilatos, você veja, os documentos, o texto de Flávio José fala que ele era o Cristo, e quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou à cruz, aqueles que o adoravam, a princípio não o abandonaram. Quando Pilatos, por sugestão dos homens, veja só, a grande farsa que é a grande mentira. O texto de Flávio José diz que o próprio Pilatos o condenou à cruz, como a gente vê nas historinhas fantasiosas da Bíblia, que está no Evangelho. Só que os documentos relativos ao governo de Pilatos na Judéia nada relatam a respeito de alguém que, se intitulando de Jesus Cristo, o Messias ou enviado de Deus, tenha sido preso, condenado e crucificado com ou sem sua vontade, como narra os Evangelhos. Então, os próprios documentos que a Igreja Católica possui sobre o governo de Pilatos, pasmem, não narra a existência do seu Jesus, o popstar da Galiléia que você adora, o filhote de pombo, que nasceu de sua própria filha, filho dele próprio, filho da sua própria filha. Na loucura que é o cristianismo, essa trindade maluca que também é plágio. Toda a farsa que é o cristianismo. Estamos aqui para você sair dos grilhões dessa corrente, sabe, aprisionadora, que aprisiona você, coloca você contra seus parentes, contra seus amigos, por conta apenas de religião. Aí vem os canalhas. Os canalhas dizem, sabe o quê? Política, religião e futebol não se discute. É uma grande mentira isso. Isso aí era justamente para você não descobrir, a farsa que tem por trás do sistema religioso, para você não contestar os políticos corruptos, e no futebol, para não procurar maracutaia que tem também dentro do futebol, que a gente vê por aí. Resultados comprados e tudo mais. Então se discute sim. Política, futebol e religião se discute sim. Principalmente religião e política, sabe? Mas vamos lá, pessoal. Os documentos de Pilatos não dão conhecimento de um homem excepcional que praticasse coisas maravilhosas e sobrenaturais, ressuscitando mortos e curando doentes. Viu aí? E por conta disso, no ano de 1908, por ter dito a verdade e mostrado o que a igreja esconde do povo, que a Igreja Católica esconde do povo, o Vaticano esconde do povo, o padre Luiz perdeu a sua cátedra e foi excomungado pelo Papa Pio X por heresia, Agora vocês imaginem os ateus.
né? Eu estou fazendo uma série, inclusive coloquei esse Papa Luiz aqui como primeiro, mas vem vários outros, Giordano Bruno, né? Vários outros de dentro do próprio sistema religioso que resolveram, né? Diga-se de passagem, né? O Galileu, né? Quase foi morto ali por esse sistema aí, por uma pequena discordância ali do sistema religioso, né? E aí muitos foram mortos, né? Pela igreja por discordar dela, né? Então vamos lá, pessoal. A versão de Flávio Josefo sobre Jesus Cristo é falsa. É uma fraude. Assim como a igreja vem tentando fraudar provas, né? E esse pessoal até banca estudos. Inclusive, as igrejas têm escolas e universidades, né? Igrejas protestantes e também a católica tem escolas e faculdades, sabe? Formando as pessoas para quê? Acha que é para mostrar as verdades? Os cursos de teologia, porque um próprio padre aqui não sabia, né? Porque tem coisas que é oculta deles. Agora, a grande maioria, hoje o conhecimento está aí, a grande maioria sabe da verdade, mas vive do livro Bíblia, vive do luxo que o livro Bíblia dá, os carros de luxo, né? Diz que acreditam em Deus, né? Ainda que anda no vale da sombra, nada temerei, 10 mil cairão do meu lado, 1000 cairão do meu lado, 10 mil do outro lado, e nada me acontecerá. No entanto, o cara anda com segurança armada, carro blindado, com o El Silas Malacheia, né, que recebeu de presente um carro blindado, sabe? Ele próprio declarou, sabe? Veja que absurdo, né? Que incoerência, né? Mas o crente engole. Sabe por que engole? Porque eles põem um medo ali, né? Não toque no ungido do Senhor. Ungido de merda, rapaz. Isso é ungido de merda nenhuma. Isso é ungido de quê? Um ser imaginário? As coisas só acontecem quando vocês fazem por baixo do pano. Aí a gente sabe o que vocês fazem. Vocês prejudicam as pessoas, vocês armam, vocês destroem casamentos, vocês destroem família, tiram empregos. Sabe pra quê? Para o cara sair de joelho, arrastado, achando que é um ser imaginário que vai ajudar ele. Na realidade é vocês que mexem os pauzinhos por trás. Tá? Mas aqui não tem babaca não. Vocês enganam aí, as ovelhas aí. Mas estamos aqui para ajudar, sabe? Então vamos lá. Flávio Josefo apenas relatou sobre um Messias essênio. O Messias, como existiam vários Messias, como eu vou mostrar aqui para vocês, existia o Benjamim, o egípcio, Simão de Pérea, o Yeshua da Galileia, né, que agora tem os desigrejados, porque o cara descobriu que os pastores, né, passam a mão grande mesmo, padre, que é uma grande farsa lá, o sistema religioso, aí agora desigrejado acredita num tal de um, né, senhor, né, o senhor, né, e um tal de Yeshua, né, que é o Salvador, né? Salvador de quê, rapaz? Essa porcaria nem existiu. Salvar de quê? Se tem alguma coisa que nós temos que nos salvar, é da nossa própria ignorância, sabe? Sair desse mundo, dessa lama de ignorância que jogaram a gente desde a Idade Média. Então, pessoal, da Idade Média e do princípio da humanidade mesmo, né? Messias essênio, chamado Menahem, que morreu em circunstâncias semelhantes, crucificado. Muitos foram crucificados. O Império Romano, estacados, né? Na realidade, estacados. Foram estacados, morreram ali, muitos que se diziam Messias, mas eram pessoas que diziam assim, eu sou o Salvador, formavam um exército. Você lembra da história lá do Jesus e o Barrabás? Né? Segundo a própria historinha diz que o Barrabás era o Messias dele, né? Que estava do lado do povo contra o Império Romano. Só que o mito que criaram seria um judeu pacificador, né? Então pegaram a história de um desses aqui que morreu, juntaram com a história dos deuses solares e criaram o mito de Jesus, que jamais existiu. Tá? Não adianta, não existiu. Você vai descobrir isso. Os messias semelhantes foram crucificados. Exames grafotécnicos, agora vamos entrar na ciência. Os exames grafotécnicos e de autenticidade realizados pela Universidade Alemã de Tübingen provou que as versões existentes nos livros Antiguidades de Israel e Testemunho Flaviano, onde supostamente Flávio Josefo fez referências aos cristãos e a Jesus Cristo ser o Messias, não passam de falsificações. Uma universidade comprovou. Grafotécnico é um exame de escrita. A escrita falsificada, implantada dentro do livro do cara. Nem foi ele próprio que escreveu. E tudo indica que foi esse camarada aqui, ó.
o Messias, não passam de falsificações realizadas por fanáticos como Eusébio. Provavelmente foi esse Eusébio que gostava de falsificar a Bíblia, acrescentar. Então, falsificações feitas por fanáticos como Eusébio, bispo de Cesareia. Então, esse Eusébio aqui foi lá e, sabe, redigiu a Bíblia lá e botou do jeito que ele queria. Que adulteraram inúmeros textos bíblicos e fizeram diversos acréscimos fraudulentos. Então, os textos de Flávio José, assim como o livro Bíblia inteiro, não serve nem para o banheiro quando faltar papel higiênico, tá? Verdade é essa. Yosef bin Matitial, José, filho de Matias, viveu, aqui comprovando mais, né, a fraude desse Jesus que jamais existiu. Esse José, filho de Matias, viveu no ano 37 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Nasceu 4 anos depois que o tal Jesus Cristo, quando o tal Jesus Cristo já teria morrido. Então, olha só, preste bem atenção. Se você entende. O Yosef ben Matitial, José, filho de Matias, nasceu no ano 37 depois de Cristo. Ano 37. Jesus morreu no ano 33. No ano 33. Logo, 4 anos depois, nasceu esse José, filho de Matias. 4 anos depois de Jesus ter morrido. Se esse cara curou, levantou aleijados, né? Levantou mortos, ressuscitou, né? Curou cegos, fez tudo isso, vocês não acham que esse camarada aqui estaria a fama lá em cima? 4 anos apenas da morte dele. A notícia estaria espalhada pelo mundo inteiro, né? Quando na realidade nada é mencionado. Veja só, não foi uma testemunha ocular e teria escrito no ano 70 depois de Cristo sobre diversos judeus que se proclamavam Messias, inclusive o chamado Menahem, aquele que eu falei, o Menahem, né? Foi crucificado. Só que esse Menahem não fazia essas peripécias de Jesus, né? Então aqui o cara nasceu 4 anos depois da morte de Jesus e não narra absolutamente nada sobre esse tal homem aí que ressuscitou, né? Ele inclusive fala nesse outro aqui, nesse Messias chamado Menahem. Porém, não escreveu uma única linha sobre Jesus Cristo. Você vê quão fraude o de Jesus? Né? Pegaram ali, rapaz, ali revolucionários, pessoas que se colocavam contra o Império Romano, contra a tirania do Império Romano. E ali eram mortos e eram tornados mitos, heróis. Pegava esses heróis, juntava-se com o mito solar e criaram o Cristo, que jamais existiu. Não há referência ao nome de Jesus Cristo nos 900 manuscritos do Mar Morto. Os 900 manuscritos que foram encontrados no Mar Morto. Não há uma referência sobre esse tal Jesus. Veja só. Que são os maiores e mais confiáveis escritos já feitos pelos antigos, pois relatam os principais acontecimentos do ano 225 a.C. Esses manuscritos começam a relatar 225 anos antes de Cristo, né? Ao ano 65 depois de Cristo. Quer dizer, os manuscritos do Mar Morto passou pela existência de Jesus. E nada é mencionado sobre ele. Será que você entende isso ou não entra na tua cabeça, Cristian? Você foi enganado, você foi ludibriado desde criança. Vamos continuar. E nem nos relatos feitos por historiadores antigos, como, veja só, o próprio Flávio José já desmentimos, né? É uma fraude, né? O exame grafotécnico botou por terra o Flávio José, que teria nascido no ano 35 depois de Cristo até o ano 100. O historiador Filão, o judeu, do ano 20 depois de Cristo ao ano 50 depois de Cristo. O Plínio, o jovem, que viveu no ano 65 depois de Cristo ao ano 113 depois de Cristo. E ele foi subpretor da Bitínia. E também o Plínio o Velho, que viveu do ano 23 depois de Cristo ao ano 79 depois de Cristo. Só para você ter ideia, o Papa Leão X declarou, no leito de morte,
a seguinte frase: a fábula Jesus Cristo é de tal forma tão lucrativa que seria uma tolice avisar os incautos de seu engano. Jesus jamais existiu, meus amigos. Para preencher os cerca de 4.000 anos bíblicos existentes entre o Adão e o tal mito de Jesus Cristo, olha só, mais uma fraude da igreja, né? A igreja, para preencher, né? Porque Jesus teria sido descendente, e é uma grande falha aí, né? Mas eu explico depois. Então, para preencher esses 4.000 anos com apenas 42 gerações, para chegar em Jesus Cristo, desde dos pais do Adão, né? Do Adão até chegar em Jesus Cristo, né? Em apenas 42 gerações, qual foi a solução da Igreja Católica? Da Igreja Católica não, do povo hebreu lá que criou esse Deus. Foi esticar a longevidade dos pais da religião, dos pais fundadores da religião. E aí, por exemplo, veja só, pegaram Adão, morreu com 930 anos. Sete, filho de Adão, morreu com 912 anos. Enos, 905. Cainã, 910. Malalel, 895. Jared, 965. Enoque, 395. Matusalém, 969. Lameque, 777. Noé, 950. E assim vai. Até chegar o Davi e por aí vai, até chegar ao José. Só que, tem um detalhe, o José não é filho, o José não é pai de Jesus. Jesus não é filho do pombo? Como ele pode ser descendência de Davi, Jesus ser descendência de Davi, se Davi é filho do pombo, não é filho de José? Fica essa questão também, né? E a saída da Igreja Católica foi essa. Na genealogia de Jesus, eles teriam vivido muito, né, para chegar na genealogia de Jesus, né? Inclusive é uma grande mentira, porque o povo antigo vivia muito menos do que nós vivemos hoje, sabe? Para vocês terem ideia, né? O povo ali vivia, era muito curta vida. Por quê? Porque o Deus bíblico jamais deu remédio, eles não tinham remédio, ali existia muita praga, muita doença, muita peste, né? Guerras, né? Batalhas por terras, invasões, chacinas. O povo não vivia muito não, principalmente os homens, tá? Para vocês terem ideia. Jesus Cristo é só um arquetipo, né? Um padrão, um arquetipo, um molde padrão para que no momento um arquetipo que no momento os sofridos se agarram, uma fantasia que ajuda a aliviar o medo da morte. A maneira que os cristãos encontraram é a maneira que os cristãos encontraram para continuar acreditando na ilusão de que se viveria para sempre. É o consolo que ajuda os submissos a não se revoltarem por só receberem migalhas. O rei está lá em cima do trono, né? O Deus, e ao lado dele o sistema religioso. Lembra né? Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita, à extrema direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, o sistema político de mãos dadas com o sistema religioso, e jogando migalhas, alimentando você com ilusão lá embaixo, no pé da pirâmide, à esquerda. Sempre o pobre jogado à esquerda. Essa é a grande realidade. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda a sua própria Bíblia, que você vai conseguir romper essas correntes que te prendem a ela. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.